Olá, alunos do Johnox. Agora iniciar a nossa videoaula. Bom, nessa videoaula nós temos o módulo 4 e o módulo 5 do nosso livro didático 2 para nós trabalharmos. Bom, para ser didaticamente melhor, eu separei essa videoaula em dois vídeos. Uma que nós vamos tratar o módulo 4, que é essa, e na outra nós vamos tratar o módulo 5. Bom, no módulo 4, vamos trabalhar os assuntos competência linguística, variação linguística diatópica. E no módulo 5, vamos trabalhar os assuntos variação linguística diastrática e variação linguística diafásica, ok? Então, para a gente iniciar o nosso módulo 4, que é o assunto deste vídeo, vamos ter que relembrar variação linguística. Esse conceito, o que é variação linguística, que nós trabalhamos lá nas nossas primeiras aulas do ano e nós percebemos que a nossa língua ela é formada por diversas formas de falares, né? Então vamos lá. Variação linguística. Bom, olha o que diz o professor Celso Cunha. Ele diz o seguinte: nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda num só local. Apresenta um sem número de diferenciações. Olha só, a nossa língua, qualquer idioma, ele é formado por diferentes falares, por diferentes formas de se produzir textos. E essas formas, elas vão ocorrer de acordo com o local em que se vive, a faixa etária da pessoa, enfim, o grupo social, né, em que ela pertence. Continuando então a fala do Celso Cunha. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam diversamente de se servirem de instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, a forma diferente de falar de determinadas regiões, de determinados grupos sociais e até mesmo individual de cada pessoa, não vai ferir a regra daquela língua, não vai ferir o aspecto sintático, morfológico daquela língua, né? Então, essa forma, ela é normal de ser diferenciada em cada região, cada grupo social, falar de maneira diferente. Isso daí é normal, é natural, tá? Então, olha só, lembrando disso, né, que a língua ela possui diferentes formas de ser produzida, né, diferentes falares regionais, gírias, jargões, enfim. Vamos ver como é que essa matéria, esse assunto já caiu em vestibular. Olha só, caiu no Enem. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Bom, esse texto do Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Ainda sendo, assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Então, o domínio da língua portuguesa, para eu dominar, é preciso o quê? Descartar as marcas de informalidade do texto? Negativo. No início do texto do Círio Pocente, ele diz: só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato. Então, só nesse início eu já percebo que eu não posso descartar
as marcas de informalidade do texto, tá? Porque vão existir textos que essa informalidade ela vai ser permitida, tá? Letra B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Em todos os textos de circulação ampla, eu só vou poder utilizar o registro da norma padrão? Não, né? Até mesmo no exemplo aí que ele coloca no segundo parágrafo, da questão dos textos, do estilo dos cordelistas. Os cordelistas, geralmente, eles trabalham a informalidade, a questão do registro regional. Então, eu não vou poder aí, nesse texto que é de grande circulação, apenas empregar a norma padrão. Então, letra B está descartada. Letra C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, em nenhum momento Círio Pocente afirma isso no seu texto. Ele diz o seguinte, que existem diferentes formas de se utilizar o português e ele vai exemplificando, né, a forma como os contratos são feitos, os manuais, né, o estilo dos cordelistas, a forma como os juízes também escrevem os seus textos, enfim. Então, em nenhum momento ele afirma que devemos moldar a norma padrão pela linguagem do discurso jornalístico. Letra C está equivocada, errada. Letra D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Aí sim, né, gente? Olha só o que diz o início do segundo parágrafo. A outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. Daí eu já percebo, até nos exemplos que ele dá, que nós temos diferentes formas, diferentes tipos de textos e de contextos, e por isso eu tenho que adequar a forma de falar e de escrever, né, com relação a esses textos aí. Então, letra D está certa. E letra E, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola? Em nenhum momento ele fala isso. Ele diz que a escola ela tem que perceber que existe uma mudança na língua, mas é que é preciso perceber as diferentes dimensões que essa língua vai precisar, em que essa língua vai se comunicar. E entre essas dimensões, nós vamos ter, sim, momentos em que a gente vai precisar utilizar formas mais né, da norma padrão, utilizando mais a gramática, enfim. Então, letra E não está correta. E aí, nessa questão, a letra C, né, aliás, a letra D é a correta. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. É isso que afirma o Círio Pocente. Continuando. Bom, a gente viu, né, no slide anterior, como é que cai uma questão, né, de variação linguística no Enem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre competência linguística, que é o assunto que nós vamos trabalhar nesse módulo. Competência linguística. Vamos ver o que Chomsky, o que o linguista Chomsky afirma sobre competência linguística para a gente entender, né, o que é isso. Competência linguística refere-se à capacidade inerente que todos os humanos têm para aprender e usar línguas, principalmente suas estruturas e vocabulários e sons. Bom, Chomsky, ele é um linguista gerativista, que ele trabalha muito o conceito, né, da formação da língua por meio das combinações sintáticas, então dentro do aspecto mais, né, da estrutura dessa língua, né. O Hymes, ele já é mais funcionalista. Olha o que ele diz. Competência comunicativa, ele até muda, né? Ele sai de competência linguística para competência comunicativa. Competência comunicativa refere-se à capacidade de observar não só os aspectos linguísticos, que são esses aspectos que o Chomsky abordou, né, da estrutura, do vocabulário, dos sons, mas também os culturais e contextuais. Ou seja, eu tenho sim que entender como é que funciona a minha língua, né, na sua estrutura, no seu corpo, né? Mas eu preciso também saber como eu vou falar, que tipo de linguagem eu vou utilizar a partir do contexto
em que eu estou e também dos aspectos culturais que me cercam. Então, eu preciso saber o momento, a forma, como eu vou variar essa minha língua, essa estrutura, de acordo com esses contextos. Então, juntando, né, as ideias do, né, Chomsky e do Himes, eu chego à conclusão que a competência linguística é o domínio dos conhecimentos sobre a língua, sobre as regras do seu funcionamento na fala, para entender o que diz o outro e para expressar o próprio pensamento, seja de forma oral, seja de forma escrita. Então, eu preciso dominar, né, a estrutura gramatical da língua? Preciso, porque em determinados momentos eu vou precisar, né, disso. Eu vou necessitar, por exemplo, numa dissertação argumentativa, né? Eu vou necessitar utilizar essa estrutura formal em entrevista de emprego, lá na frente, quando vocês estiverem na graduação, para fazer artigos científicos, monografias, enfim, em contextos que exija essa formalidade na estrutura da língua. Mas eu também preciso entender que nem todos os momentos eu vou utilizar essa formalidade toda. Em situações, em circunstâncias mais informais, eu já vou utilizar a língua de uma maneira mais relaxada, mais tranquila, como na conversa com os amigos, com familiares, enfim, em ambientes mais informais. Bom, como é que vem esse assunto de competência linguística no vestibular, numa questão de vestibular? Olha só, nossa tradição escolar sempre desprezou a língua viva, falada no dia a dia, como se fosse toda errada, uma forma corrompida de falar, a língua de Camões. Havia e há a crença forte de que é missão da escola consertar a língua dos alunos, principalmente dos que frequentam a escola pública. Com isso, abriu-se um abismo profundo entre a língua própria dos alunos, ou seja, a cultura própria dos alunos, e a língua própria da escola, ou seja, a cultura própria da escola, que é uma instituição comprometida com os valores e as ideologias dominantes. Nos 20 e poucos anos, essa postura sofreu muitas críticas e cada vez mais se aceita que é preciso levar em conta o saber prévio dos estudantes, sua língua familiar e sua cultura característica, para a partir daí ampliar seu repertório linguístico e cultural. Olha só o que o sociolinguista Marcos Banho afirmou, né? Que havia e ainda há a crença forte que a missão da escola é consertar a língua dos alunos, tá? E que, né, de 20 anos para cá, por conta de críticas, essa postura que ainda existe e que ainda é forte, ela vem se modificando aos poucos, né? E a escola, aos poucos, ela vem respeitando o conhecimento prévio do aluno e fazendo o ensino da língua portuguesa de uma maneira que a pessoa, que o aluno, ele amplie esse repertório linguístico e cultural, mas que o seu repertório linguístico e cultural que traz de casa, que ele traz de casa, ele é respeitado, tá? Então, olha só, de acordo com a leitura do texto, a língua ensinada na escola, letra A, ajuda a diminuir o abismo existente entre a cultura das classes consideradas hegemônicas e das populares? Bom, se o Marcos Banho afirma que havia e ainda há a crença forte de que é a missão da escola consertar a língua dos alunos, que é uma crença forte, então diminuir o abismo ainda não está conseguindo, né? De 20 anos para cá, isso vem sendo discutido, vem sendo desconstruído, mas ainda há essa crença forte de que a escola tem que consertar a língua dos alunos. Então, não posso marcar a letra A de acordo com o que afirmou Marcos Banho. Letra B. Deve ser banida do ensino contemporâneo que procura basear-se na cultura e nas experiências de vida do aluno? Negativo. A língua ensinada na escola ela não vai ser banida, ela vai ampliar o repertório linguístico e cultural do aluno. Ela é importante também, porque há momentos em que eu preciso utilizar essa língua,
tá? Que é ensinada na escola. Então, letra B está errada. Letra C, precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando o seu conhecimento prévio e respeitando a sua cultura de origem. Aí sim, ela enriquece o conhecimento do aluno, ao mesmo tempo que valoriza o seu conhecimento prévio, né? Isso está logo no final, né, do texto, quando ele diz: é preciso levar em conta o saber prévio dos estudantes, sua língua familiar e sua cultura característica, para a partir daí ampliar seu repertório linguístico e cultural. Então, a letra C está corretíssima. Vamos ver por que a letra D e a letra E não estão certas? Vamos lá. Letra D tem como principal finalidade cercear as variações linguísticas que comprometem o bom uso da língua portuguesa? Não, em nenhum momento ele diz que ele vai cercear uma língua, que ele não vai ensinar uma determinada língua, que ele não vai valorizar. Não. Tá? Então, letra E, torna-se na contemporaneidade o grande referencial de aprendizagem do aluno, que deve valorizá-la em detrimento de ação linguística. Também não foi isso que ele afirmou, tá? Ele afirmou que essa língua, ela vai ampliar o repertório ao mesmo tempo que respeita, tá, o conhecimento prévio do aluno. Então, somente a letra C, né? A letra C está de acordo com aquilo que afirmou o Marcos Bânio. Continuando. Então, né, a gente pode chegar à seguinte conclusão sobre esse assunto. Se antes um indivíduo era considerado proficiente linguisticamente quando dominava o conjunto de regras da gramática normativa e as reproduzia em todas as situações de comunicação, hoje se acredita o termo proficiente ao indivíduo que consegue usar a língua de acordo com a situação de comunicação. Então, não basta somente eu saber das regras gramaticais, mas eu preciso saber em que momento eu devo utilizar a linguagem formal e em que momento eu devo utilizar a linguagem informal, tá? Bom, vamos então para a variação linguística diatópica, que é o último assunto dessa nossa primeira videoaula. Bom, a variação linguística diatópica tem a ver com a região, é uma variação regional. Olha só, ela pode ser fonética, por exemplo, no Nordeste, para um mesmo alimento, lá se pronuncia macaxeira, e já no Sul é pronunciado aipim, mas é a mesma coisa. Então, eu tenho uma variação regional aí para um determinado elemento, para uma determinada, né, coisa, né, no caso, o alimento. E pode ser sintática, na construção, né, da oração, nessa construção frasal. Por exemplo, em Belém, a gente tem a utilização muito do tu. Olha só, tu já brincaste? Já em São Paulo, eles utilizam muito mais o você, e aí muda a estrutura sintática dessa oração. Você já brincou? Tá? E aí, olha só a imagenzinha. E aí, mano? Brother. Então, quer dizer, formas diferentes de se comunicar de acordo com a região de cada pessoa. Como é que cai no Enem uma questão de variação diatópica? Olha só, vamos ver essa questão aí? Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda não dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo chachando, cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu tô aqui com alegria. Temos a letra da canção de Antônio de Barros, que manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional, olha só, variação diatópica. Então, eu tenho que verificar numa dessas alternativas em que palavra, que construção vai me determinar uma região específica do Brasil. Vamos ver a letra A? Isso é um desaforo. Desaforo, isso é um desaforo. Eu posso determinar exatamente de que essa pessoa... Não, várias regiões do Brasil constroem uma frase desse jeito. Bom, letra B. Diz que eu estou aqui com alegria.
também eu não tenho como determinar de que região é essa pessoa. Letra C, vou mostrar para esses cabras. Ah, para esses cabras. Cabras, eu já tenho, né, como determinar de que região é essa pessoa. Geralmente as pessoas que moram no Nordeste aqui utilizam, né, essa palavra cabras para falar de pessoas, de homens, esses homens, essas pessoas. Já consigo determinar aí. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Bom, não tenho como determinar a região, né, dessa pessoa que está falando isso. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Também não. Então, letra C é a única alternativa em que eu posso, né, perceber uma forma característica do falar popular regional, tá? Que seria a palavra cabras. Então, a alternativa correta seria a letra C. Bom, meninos, alunos, aqui a gente termina o módulo 4. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o módulo 5, tá? Até lá!